Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve e nos assedia. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis caindo no desânimo. Eu pedi gentilmente aqui ao pessoal da mídia para botar um texto aqui de uma paráfrase da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, para a gente poder fazer uma leitura, para dar uma ampliada no texto. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos estes veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis, comecem a correr, e nunca desistam, nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo, agora está lá, num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Essa versão é simplesmente formidável. Essa é uma paráfrase, não é uma tradução. É uma paráfrase da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. A Epístola aos Hebreus é uma epístola que eu gosto bastante, principalmente por tudo que está à sua volta, pela sua história, pela sua teologia, pelo seu escrito. O autor aos Hebreus, que provavelmente não foi o apóstolo Paulo, pode ter sido Apolo, Barnabé, alguns até colocam Lucas, mas eu prefiro ficar e não dizer quem foi. Mas o autor aos Hebreus, ele tinha uma escrita extremamente clássica, bonita, e apoiava muito o momento em que a igreja estava vivendo naquele período. Provavelmente entre 60 e 90 depois de Cristo, ou seja, no auge da perseguição, que começa em 64 depois de Cristo por causa do imperador Nero, e só termina em 324 depois de Cristo, quando Constantino vai banir a perseguição contra o cristianismo. Essa carta, ela tem a ver com a respeito da igreja que está sendo perseguida, provavelmente em Roma, ou seja, no ventre da besta, num poder perseguidor do império, na capital onde morava a besta fera que perseguia o cristianismo. Ser cristão em outras partes do Império Romano já era difícil. Você imagina ser cristão em Roma, aonde emanava todo o poder para buscar e matar e perseguir todos os cristãos. Alguns autores, como Tácito, que escreveu próximo a Nero, em um livro, esse livro nem existe mais, é um livro muito difícil de encontrar, da editora, extinta editora do Rio de Janeiro, a editora aí de ouro. Ele tem um livro chamado Os Anais, os documentos de Tácito. Tácito diz que enquanto mais cristãos morriam, aí ele diz, impressionante, mais eles surgem. Aí alguns autores posteriores à perseguição vão dizer que o que fazia o cristão crescer não era o sangue deles, mas era o sangue de Cristo que ele estava sobre a igreja, que para cada um morto, 100 se convertiam. Por isso que nós estamos aqui hoje. Essa perseguição da igreja, principalmente do ponto de vista de Hebreus, era muito difícil o que a igreja estava passando. Se você ler comigo, verso de número 34 do capítulo 10, diz assim: não somente vós vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o confisco dos vossos próprios bens.
pois sabiam que possuíam bens muito melhores e permanentes. O que estava acontecendo? Estava acontecendo que todo mundo que era cristão estava sendo perseguido. Era como o hobby da época era perseguir cristão. No verso 34 do capítulo 10, diz assim: não somente vos compadeceste dos encarcerados. O que ele está dizendo, o autor dos Hebreus? Que tinha gente que estava sendo presa pelo simples motivo de ser cristão. Pelo simples motivo de carregar a fé em Jesus Cristo, crer na ressurreição dele, crer na sua morte vicária, crer no seu sangue e carregar essa fé. Simplesmente por carregarem essa fé, estavam sendo presos. Ou pior, como também aceitastes com alegria a expoliação dos seus próprios bens, ou confisco. O que estava acontecendo? Fulano é cristão, descobriam os vizinhos, os funcionários de uma loja, e falava assim: ele é cristão, vamos lá e vamos fazer o confisco, usando um termo bem carioquês, vamos fazer um arrastão na loja dele. Vamos entrar e vamos roubar todos os bens. Simples fato por ele ser cristão. O que ele fazia? Ele falava então à autoridade local, politarca, centurião, soldado, o que for, o verdugo, o que você quiser usar como termo, e falava assim: olha, estão roubando a minha loja. E quando o politarca da cidade ou o centurião percebia que esse homem era cristão, o que ele fazia? Vista grossa. Porque o próprio Império Romano aceitava de maneira muito tranquila algum cristão que era roubado no confisco dos seus próprios bens. Aí eu te pergunto, como ser cristão e manter a fé em um ambiente extremamente hostil? E o que estava acontecendo com a igreja nesse momento? Pessoas estavam abandonando a sua fé, porque não estavam suportando tamanha tribulação, tamanha perseguição a ponto de sentir na sua carne. Então o que o autor de Hebreus faz? A partir do capítulo 10, aqui que você está olhando aí no seu texto, a partir do verso de número 29 em diante, ou melhor, do 30 em diante, ele vai começar a falar a respeito sobre fé, e dizer que o cristão de verdade, ele permanece de pé, não por causa da grana, não por causa da sua força, mas pela fé que ele tem em Jesus Cristo nosso Senhor. Então o que ele faz? A partir do capítulo de número 11, ele começa a fazer uma reminiscência e relembrar grandes homens que preferiram morrer do que negar a sua fé. Ele fala aqui sobre Enoque, fala sobre Noé, fala sobre Abraão, Abel, Moisés, fala sobre Gideão, Samuel, Sansão, Jefté, falam sobre muitos homens que preferiram abrir mão da sua vida do que negar a fé no Deus a qual eles serviam. No verso de número 37 do capítulo 11, ele diz o seguinte: foram apedrejados, postos à prova, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Rapaz, isso aqui, como diz o meu amigo reverendo Antônio Carlos, dava para ficar uma semana só pregando esse versículo aqui. Homens dos quais o mundo não era digno. Mas o que eles passaram? Foram apedrejados, foram cerrados ao meio, mortos ao fio de espadas, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o verso 36. Vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo para a igreja de Hebreus, para a comunidade local, que estava sendo perseguido, roubando os seus bens, sendo preso, passando por muitas situações. Então o que ele está dizendo? Tem gente que passou pior, mas não desistiu da fé. Tem gente que viveu muito pior, mas continuou servindo a Jesus Cristo, ou melhor, a Javé, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele fala, verso 39, todos estes alcançaram bom testemunho por meio da fé.
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então eles passaram tudo aquilo, sofreram demais, mas o próprio texto diz que não conseguiram verem a promessa sendo concretizada. Ou seja, viveram em extremos, aflitos, mortos ao fio de espada, mas o que eles viveram é uma sombra, porque eles não conseguiram alcançar o que de fato ainda viria a ser. Por haver Deus planejado, verso 40, coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Não fossem aperfeiçoados, desculpe. Quando eu li isso aqui a primeira vez, o Espírito Santo iluminou a minha mente, e eu consegui visualizar uma corrida de bastão. Quando você vê uma corrida de Olimpíadas, aquela corrida, revezamento 4x100, 4x200, aonde o atleta corre 25 metros e passa para o outro, e o outro corre mais 25 e passa para o outro, e o outro corre mais 25, e o último passa na linha de chegada. Quem ganhou a competição? O que chegou por último, ou que correu primeiro, ou foram todos que ganharam? Foram quem, irmãos? Pode falar, irmão, foram todos. A ideia que o texto me dá, e que passa para a igreja de Hebreus, é que a fé de Moisés, a fé de Abraão, a fé de Enoque, de Abel, Sansão, Jefté, Isaías, Jeremias, Elias, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, ou seja, todos estes correram uma trajetória e passaram o seu bastão para essa igreja. Ou seja, essa igreja, a igreja de Hebreus, estava segurando na mão um bastão, uma fé, que muitos morreram, mas não abriram mão dela. E agora estava entregue para eles. Então eles correram uma trajetória, não conseguiram ver a concretização, que é a igreja de Hebreus estava vendo. Qual era a fé? A revelação do Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Como Jesus disse em João 8:58, Abraão viu meu dia, antes de Abraão eu sou. Quando ele fala, antes de Abraão eu sou, a chamada a revelação cristocêntrica alta de João, uma revelação extremamente alta no seu evangelho. Antes de Abraão existir, eu já estava lá. Isso causava nos fariseus extrema perplexidade, porque eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo. O que era? A revelação do texto bíblico é uma revelação progressiva. Porque se Deus revelar tudo para o homem não aguenta. Quer ver um exemplo? Quando o casal peca no Éden, Deus mata um cordeiro e veste o casal. Então um cordeiro é morto para poder dar vestimenta ao casal. Você anda mais um pouquinho com a história e você vê o pai com baita de um problema, porque o seu filho vai ser morto no Moriá. Deus envia um cordeiro e o cordeiro morre no lugar do filho, ou seja, o cordeiro resolve o problema do pai. Aí você anda mais um pouquinho na história e Moisés vai dizer, na festa do Pêssar, da Páscoa, mate um cordeiro e coma com a sua família. Se o cordeiro for muito grande, chame o seu vizinho, para que não sobre nada, e coma você e a família do seu vizinho. Ou seja, lá no Éden, o cordeiro resolve o problema do casal. Em Abraão, o cordeiro resolve o problema do pai. Em Moisés, o cordeiro resolve o problema da minha família, mas o cordeiro também resolve o problema da sua família. Aí você anda mais um pouquinho e vai lá na beira do Jordão e está lá João Batista. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora o cordeiro não só resolve o problema do casal, ele não só resolve o problema do pai, ele não só resolve o problema da minha família, ele não só resolve o problema da sua família, ele também agora resolve o problema do mundo.
que é que a gente chama isso? Nós chamamos isso de revelação progressiva. Porque se ele der tudo de uma vez só, o homem não consegue suportar. E o que é que a igreja de Hebreus estava vivendo? Uma fé que muitos tinham carregado, mas entregaram a sua vida, mas não negaram a sua fé. Verso 1 do capítulo 12. Portanto, aqui ele está fazendo o fechamento do texto. Também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quantos pregadores, eu sou cristão praticamente desde criança, desde a tenra infância. Quantos pregadores eu ouvi dizer que nuvem de testemunha era o meu vizinho? Nuvem de testemunha é o seu colega do trabalho? Não que ele não seja, mas no texto aqui não é. Testemunha aqui é mártire. São pessoas que morreram em nome de uma fé praticada que era a fé em Deus, a fé monoteísta, a fé no Criador dos céus e da terra, no Senhor, no Javé. A fé que Elias tinha e foi caçado em 4 cantos. Essa fé é a fé que o autor de Hebreus está dizendo. Portanto, nós também, uma vez, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Ele está dizendo o seguinte, que a igreja de Hebreus é como um atleta que corre no estádio. E que a nuvem de testemunha são os espectadores. Quem? Moisés, Abraão, todos esses que não negaram a fé. Deixa eu melhorar isso aqui um pouco. Paulo, Estevão, homens que agarraram a fé e abriram mão da sua vida. Quando eu e você estamos aqui, nesse século 21, segurando esse microfone, em um ambiente extremamente confortável como esse, bebendo água, tendo liberdade de culto, eu não tenho como cultuar aqui e não olhar para trás e lembrar que teve gente que passou o pior para eu poder viver esse momento. Teve gente que morreu em nome deste evangelho. Portanto, uma vez estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu e você temos uma responsabilidade. Carregamos uma fé que Paulo carregou, que Abraão carregou, que João carregou, que Pedro carregou, que John Wesley carregou. Martim Lutero, quando foi enterrar sua filha, ele tinha tanta fé na ressurreição, que no texto do comentário da editora Concórdia, volume 3, Martim Lutero vai dizer, não ponha prego no caixão quando for sepultar minha filha. Aí o homem perguntou, o coveiro, mas por que você não quer que pregue? Porque no dia da ressurreição vai ser mais fácil para ela abrir o caixão. Tamanha fé que esses homens tiveram. Esses homens não abriram mão da sua fé, mas abriram mão da sua vida. E aquele que abre mão da sua vida, esse ganha uma vida. Mas aquele que não abre mão da sua vida, esse não ganha nada. A primeira vez que a palavra adoração vai aparecer na Bíblia, sabe onde é? Abraão. Vamos ali, eu irei ali com o menino, irei cultuá-lo. Vamos cultuar. A primeira vez que a adoração aparece na Bíblia, significa entrega. Ou seja, você entregava e adoração. O autor de Hebreus está dizendo, eu sei que vocês estão sendo presos. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que tem gente sendo roubada. Mas não abra mão dessa fé, porque tem um estádio, tem muita gente que entregou a sua vida, mas não abandonou essa fé. Preferiu morrer do que negar a sua fé. Infelizmente nós estamos vivendo em um momento, no nosso país, no mundo, aonde William Hendricks vai chamar de o copo de suco com uma gota de veneno. Quando ele compara o texto de Gálatas 1:8. Ainda que um anjo desça do céu e vos anuncie um outro evangelho. O termo outro ali do grego é hétero. São 2 termos para outro em grego. É halos e hétero. Halos é igual. É João 14:16. Eu vos enviarei outro consolador. Halos.
O que ele faz eu faço, o que ele é eu sou. Aleluia, nós temos a mesma essência. Jesus está falando do Espírito Santo, mas Paulo diz em Gálatas: ainda que o anjo do céu vos desça e vos anuncie um outro evangelho, hétero, ou seja, diferente. Parece evangelho, tem cara de evangelho, pastor Zé, mas mata. Por isso que o William Hendricks diz que o outro evangelho é como se fosse um copo de suco com uma gota de veneno. Tem muita gente vivendo um outro evangelho. Parece evangelho, tem cara de evangelho, mas está morto. Porque na primeira provação ele não fica de pé. Na primeira perseguição ele tomba. Na primeira porta fechada ele sucumbe. No primeiro abalo da vida ele quer largar. Mas o homem que é fundamentado na fé em Jesus Cristo pode ventar, pode tacar pedra, pode perseguir, pode acontecer o que for, mas ele não abandona a fé dele em Cristo Jesus em hipótese nenhuma. Aleluia! Se o autor de Hebreus nos compara a atletas, ele continua: deixemos de lado todo o peso do pecado. Ali na versão, livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam, nada de gordura espiritual extra. Deixemos de lado todo o peso e o pecado. Para um atleta de alta performance, ele não pode comer o que nós comemos. Ele tem uma alimentação regrada, balanceada, com nutricionista. Ele tem horários. Ele tem que seguir regras dietéticas extremamente sérias. Deixa eu usar um exemplo do nosso cotidiano. O Paulo Guerreiro aí, que jogou no Flamengo, joga no Inter, cometeu uma gafe, foi para sua casa no Peru, foi tomar um chá de coca, a planta. Quando foi fazer o doping, acusou. E ele disse: mas eu estava de folga. Mas ele tinha um contrato. Deu uma repercussão danada, porque ele é um atleta. Por mais que ele goste de fazer algumas coisas, ele não pode comer, porque ele tem um contrato. Para ele poder viver aquilo lá fora, ele tem que respeitar o contrato. O autor de Hebreus diz: deixemos de lado todo o peso do pecado. Se ele está comparando a igreja como corredores, então eu consigo entender algumas coisas, pastor Zé. Por que algumas pessoas estão tão na frente e outras pessoas não conseguem sair do lugar? Tem gente que está há 10 anos tentando correr e não sai do lugar. Tem gente que está há 2 anos e já está a quilômetro de distância. Por que está impedindo a pessoa de correr essa trajetória? É o pecado. O pecado pesa. E quando o pecado pesa, tudo que envolve cristianismo pesa. Ofertar pesa. Dizimar pesa. Vir para a igreja pesa. Orar pesa. Ler a Bíblia pesa. Visitar o próximo pesa. Trazer o quilo pesa. Tudo é pesado. Qualquer coisa que o pastor pedir aqui é pesado. O pastor vive pedindo essas coisas. É porque ele está pesado. E ele não consegue progredir. E essa pessoa que não consegue progredir, ela começa a se incomodar com quem progride. Mas fulano entrou ontem, mas já está lá na frente, filho, ele está fino. A dieta dele é jejum, oração e palavra. Você quer o quê? Ele vai voar. Porque quem mantém uma dieta balanceada no Espírito Santo, ele corre. Mas ele não corre com as suas pernas, ele corre nas asas do Espírito Santo. Ele vai decolar. Porque ele, como diz o texto, deixemos de lado. O espelho, por exemplo, deixa eu fazer uma metáfora aqui do espelho. Quando eu vim para cá, me arrumar, botar a camisa, e às vezes a gente vai lá no espelho para olhar, para ver se está direito, e o espelho fala assim: está errado. O espelho vira e mexe, ele nos pega. Mostra que o botão está fora, o nó da gravata, o cabelo está esquisito, a barba tem que dar uma parada, e ele mostra aquelas coisas. Engraçado que o espelho mostra, sim ou não? Mas ele não muda. Ele só aponta: tem que consertar. Assim o Espírito Santo. Ele só aponta onde está errado, mas quem tem que mudar é você.
Ele fala aqui, ó, está aqui, ó. Você não está conseguindo avançar por causa disso. E ele te mostra, rapaz. É interessante que o Espírito Santo mostra. E tem gente que quer correr com todo esse peso de pecado. Vou falar na minha linguagem assembleana, vaso. Você não vai sair do lugar, filho. Você pode tentar de todas as maneiras, mas não sai do lugar. Deixemos de lado todo o peso do pecado que tenazmente, o termo tenazmente aqui é cercar. Você acha que um atleta de alta performance, ele não é tentado a comer certas coisas? Guloseimas. Mas por que ele não come? Porque ele não pode. Porque para ele estar no campo, para ele estar na quadra, ele está na pista, para ele fazer qualquer coisa, ele precisa se adequar àquele peso, à massa muscular e etc. Então ele expõe para o lado e não faz nada. Um atleta que engorda demais, o que é colocado? Não, você vai treinar à parte. E ele deixa de fazer parte das conquistas do clube, da conquista da equipe. Ele fica de fora das fotos, das lembranças boas. O homem que está envolvido em pecado, o homem que está pesado no pecado, ele fica de fora das conquistas. Ele fica de fora da grande avançada do Espírito. Às vezes eu encontro algumas pessoas, e pastor Zé, eu fico triste pelas pessoas. Você pergunta para a pessoa, você demora 5 anos para encontrá-la, e você encontra. Mas como é que você está? Mesma coisa. É a mesma goteira, é o mesmo joanete inflamado, bico de papagaio, é os mesmos problemas. Ela nunca tem uma novidade. Você reúne festa de final do ano, está vindo festa de final do ano de família, e você se reúne. É as mesmas reclamações. Seu primo não muda. É o casamento dando problema. O que é isso? É o peso do pecado. Mas o homem que tem a fé na mão e se livra do pecado, ele corre. Ele avança. Ele está leve. Ele progride. E vida espiritual, leve, firme, com passos firmes, consegue chegar em lugares, em patamares que ele jamais imaginou. Aí ele diz o seguinte, que tenazmente nos envolve e nos assedia, corramos com perseverança. Ele usa outra ideia, nos envolve. O pecado, além de pesar, ele enrola. E o atleta com problema de equipamento, é um atleta que no momento chave para ganhar o jogo, a competição, se o equipamento dele não for adequado, se o pneu frisado correr em pista seca, ele fica mais lento. Se o pneu liso correr em pista molhada, ele derrapa. Ou seja, o equipamento errado, no momento errado, pode gerar uma perda para a equipe. Assim é um homem. De repente, já chegou momentos da sua vida em que foram momentos chaves para você girar a chave, entrar na porta, conquistar, colocar a mão, mas por causa do pecado envolveu a sua vida, te amarrou e você caiu no chão. Paulo faz uma metáfora, uma linguagem fantástica, quando ele fala da armadura em Efésios. Lembrei aqui agora. Paulo diz que a primeira coisa que tem que colocar é o cinturão da verdade. Efésios capítulo 6. E eu ficava questionando o texto, mas por que não pode botar a couraça da justiça? Por que tem que ser o cinto da verdade o primeiro? Aí você tem que estudar a história romana, você tem que saber lá a questão da história. O romano, o soldado, antes de colocar a panóplia, a armadura romana, eles usam uma túnica, igual os gregos, só que um pouco mais curtas, os soldados. Essa túnica, ela ficava por baixo da armadura, para evitar o atrito. No momento da batalha, aquela túnica poderia, sem a túnica, poderia machucar ele, e na hora da batalha ele ia esquecer disso. Ia acabar morrendo no meio da batalha. Mas essas túnicas poderia atrapalhar o soldado, pastor Zé, nos golpes de espada. Então o que eles faziam? Eles puxavam a túnica e botavam o cinto. E depois botavam a armadura.
que Paulo está dizendo? Que o homem sem um cinto da verdade pode pisar na própria vida e cair. E no momento da batalha, morrer. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, o homem só consegue enfrentar a batalha de peito aberto, de pé, se tiver com o cinto da verdade. Porque só a verdade pode permanecer o homem de pé. Corramos com perseverança o pecado que nos envolve, ou seja, o homem que está envolvido em pecado, ele cai. E não consegue andar 100 metros. Porque ele precisa de coisas para esconder aquilo. Ele não consegue se livrar. Eu vou falar uma coisa aqui, porque eu sei que o pastor Osés vai pregar sobre isso, eu já até sei, mas eu vou falar. Mas você pelo menos dá o nome, tá, pastor? Por exemplo, quando Davi foi matar Golias, eu preguei essa em Belo Horizonte, quando Davi foi matar Golias, lá na batalha, estava lá 40 dias contra o exército de Israel. Você sabia que a culpa de Golias é de Josué? Vocês sabiam disso? Quando Josué conquista todas as terras da região cananeia, depois você lê em casa. Sabe qual é a única terra que Josué não conquista? Gate. O texto diz que ele chegou na porta de Gate e voltou. Quem é de Gate? Golias. Quando você não resolve a coisa quando é pequena, ela cresce. E pode te afligir. Enrolou Israel todo. Israel ficou todo enrolado até hoje. Está lá os palestinos, porque Palestina é Filisteia, né? Que depois se tornou Palestina. Estão lá os filisteus até hoje com guerra a Israel. Por quê? Se enrolaram. Meu amigo, se você não resolver isso hoje, você vai se enrolar para o próximo ano. Você pode fazer o melhor culto de virada. Você pode fazer a melhor campanha de oração. Mas eu quero te dizer uma coisa, como um profeta, essa igreja aqui é uma igreja de palavra. Pastor Valdir Brasil sempre pregou sobre o evangelho e pastor Osé a mesma coisa. Então eu vim aqui para te dar um recado. Você quer viver uma vida plena? Saia deste nó que você se meteu e corra para os braços do Pai. Aleluia! Corramos a carreira que nos está proposta. Olha na sua Bíblia, ó. A carreira que nos está proposta. Isso aqui é mágico. Isso aqui é lindo. Isso aqui não tem nenhum. Aqui a linguagem é perspícua, já fala sozinha. O autor de Hebreus assim está dizendo, ó, cada um corre a sua corrida. Não tente correr a corrida do outro, porque você não vai conseguir. Cada atleta corre na sua raia. Cada um corra na carreira que está proposta. Não tente correr uma corrida que não é sua, você não vai conseguir. O nosso problema é querer correr a carreira do outro. Ou pedir o outro para correr a nossa. Tem um termo grego chamado peripatel. Quando você vai à praia, eu vejo muito isso. Quando eu vou à praia, visitar, não gosto de mergulhar, mas eu gosto de ir no final da tarde, assistir o pôr do sol, essas coisas. Essa cara de nerd não gosta de praia, só leitura e café, não tem jeito. Só ler, velho, não tem jeito. E quando você vê lá o finalzinho da tarde, eu sempre gosto de ver os pais com as crianças andando na praia. Quando o pai vai na frente, ele costuma deixar umas marcas por causa da areia, molhada, úmida. É batata. E você vê sempre os filhos atrás querendo pisar na mesma pisadura do pai. Quando Isaías 35:8 diz que nem os loucos errarão o caminho, eu falava assim, mas como? Falei, como é que a gente não vai errar o caminho? Como é que louco não erra o caminho? Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí o termo grego vai chamar isso de peripatel. O que tem a ver a pisada do pai com esse texto? Peripatel é aquelas marcas que o pai deixa. O texto bíblico vai dizer o seguinte, que Jesus já veio e já deixou a marca. É só você seguir ela, que você não vai errar. Aleluia! O nome disso aqui, ó, é peripatel, é seguir as marcas. Corramos a carreira que nos está proposta. Deus te deu uma carreira. Deus te deu uma estrada. Você está nela.
eu não posso correr a sua corrida, você não pode correr a minha, eu não posso correr a carreira que Deus deu ao pastor Oséias, eu não posso correr a carreira que Deus deu ao pastor Silas Malafaia, você não pode correr a minha, mas todos nós daremos contas a Deus da carreira que estamos correndo. Portanto, meu amigo, não olhe para o lado, nem olhe para o outro. Olhe para frente e corra a carreira que Deus colocou você para correr. A carreira que nos está proposta. Não tem como a gente mudar de carreira no meio do caminho. Mas o texto também fala para nós. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Antes de eu entrar aqui, deixa eu falar algo sobre carreira. Quando eu li Alice no País das Maravilhas, eu li de tudo, irmão. Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas. Estou lá esperando lá o novo livro do Lauretino Gomes, que está esgotado em tudo quanto é editora, lugar que eu já tentei comprar sobre escravidão, uma trilogia sobre escravidão no Brasil. E a primeira vez que eu li Alice, Lewis Carroll, o autor, a grande coisa lá do filme que mais gostei é quando a Alice cai do buraco. Ela cai na estrada de tijolos e ela encontra lá o gato sorriso. A pergunta dela para o gato, mas a resposta do gato para ela é filosofia pura. E ela diz assim, aonde essa estrada vai dar? E ele fala assim, aonde você quer ir? E ela fala assim, eu estou perdida. Aonde essa estrada vai dar? Aí ele, aonde você quer ir? Aí ela, eu não disse para você que eu estou perdida? Eu quero saber aonde essa estrada vai dar. Aí ele, vai andando que você chega. Aí ela, não, mas eu quero saber onde essa estrada vai dar. Ele, então, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar basta. Rapaz, vai ficar... O homem que está na carreira, mas não sabe onde chegar, qualquer lugar que chegar basta. Vou te fazer uma pergunta, não é para me responder, é com retórica, guarda para você. Aonde você quer chegar? Aqui, nesse momento de vida, era isso que você tinha em sua mente? Esse era o momento de vida espiritual que você tinha? Era exatamente isso? Ou você podia chegar mais longe? Ah, pastor, eu podia chegar mais longe. Então pode chegar, porque você está vivo. Você está na casa do Pai. Ainda há tempo de chegar nos lugares aonde você tem gerado no seu coração. Ainda há tempo. Mas como a gente faz isso? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto eu e você corrermos olhando para o lado, a gente vai chegar a lugar nenhum. O Facebook é uma baita rede social. Grande ideia, cara. O Zuckerberg, junto lá com a tríade lá, teve uma ideia fantástica. Aí tem o Instagram, uma baita de uma ideia, um momento de comunicação fantástico. Mas são dois tipos de coisa na nossa sociedade que provoca um demôniozinho chamado inveja. O Facebook e o Instagram, mais o Instagram, provoca nas pessoas desejos primitivos, tão obscuros, que nem a pessoa sabia que tinha. Porque ela começa a dizer assim, bom, mas ela está namorando esse cara bonito, eu sou muito mais bonito que ela, e ela... Aí começa a reparar a casa do fulano. Bom, mas como é que ele comprou essa casa? Aí começa lá no feed, né? Isso não acontece aqui não, só lá em Belo Horizonte. Aí começa lá no feed, assim, pá. Porque ela quer saber se foi do nada. Do nada não existe não. A filosofia já diz, o nada se cria. Veio de alguma coisa. Aí a pessoa fica lá no feed. Mas não pode. Como é que ela com essa cara de variante capotada com Fiat 147 namora um cara desse? Como é que ela consegue isso? Pô, ele vai comprar outro carro, mas só vive viajando. Pode ver, ó, é corrupção, é roubo. É roubo. Isso é o quê? Isso são corredores que estão nas suas corridas, mas ao invés de correr olhando para Jesus, está olhando para o lado. Não se preocupe com quem está correndo. Corra a tua carreira.
Porque cada um vai dar conta de si mesmo diante do trono chamado juízo. Corra a tua carreira. E não queira menosprezar a carreira dos outros. Ele está usando anabolizante. Porque eu conheço mais do que ele, eu tenho mais capacidade do que ele, e ele está mais longe. Só que tem uma diferença. Depende de quanto tempo aquele preparou para você se preparar. Eu estava lendo sobre Michael Phelps. Rapaz, o cara nadava 4 horas por dia, 4, 5 horas por dia, direto. Um negócio impressionante. Cristiano Ronaldo, eu estava vendo o documentário dele do Netflix. Terminava o treino, ele pagava ao cara para deixar o refletor aceso. Terminava, ele treinava ainda mais 2 horas depois do treino. São fenômenos. São homens que vão ao seu limite e colocam além. Mas eu queria ser como John Wesley. Filho. Ele orava 6 horas por dia. A ponto na rua de Aldersgate, em Londres, está lá as marcas do joelho de John Wesley nos tacos de madeira. São homens que se dedicam demais. Estão dedicados à sua carreira. Esses homens, eles não perdem tempo com coisas frívolas, comparando corridas. Eu queria ser como o pastor Silas, queria ter a unção do pastor Valdir, queria ser como fulano, queria ser como ciclano, mas conversa com eles. Vê como é que é o preparo deles. Vê se perdem tempo olhando para o lado, olhando para eles. Não, o negócio deles é assim: me esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nosso Senhor. Não perca tempo olhando para o lado, para o outro, se vitimizando. Eu não tinha pai. Eu passei fome. Eu dormi no chão. Eu morei no orfanato. Meu irmão, não importa como começa, o importante é como vai terminar. É como vai terminar a sua carreira. Se vai terminar aí, onde você está, se lamentando. Infelizmente, tem pessoas que são mestres em não terminar o que começam. Não consegue nem terminar livro. Encontrei um jovem na CPAD, lá do Rio, eu sempre vou no Rio. Aí ele falou assim: pastor, eu queria uma dica de livro de hermenêutica. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou te dar uma dica boa. Aí peguei fininho, introdução da introdução, da introdução, da introdução. Só para ele dar uma ideia, dei um livro fininho para ele assim, ó. Aí dei para ele. Falei, cara, começa com esse aqui. Não, mas qual que o senhor está lendo? Eu falei, eu já estou em outros livros, em livros mais densos, mas começa por ele. Não, quero ler o que o senhor lê. Falei, beleza. Aí peguei Grant Osborne, 890 páginas. Aí dei ele, toma aí, ó. Quando ele olhou, pastor, R$170. Eu falei, Évora, vai dentro. Aí ele olhou, aquela espessura. Irmão, pastor, é muita coisa. Eu falei, então, começa com pequenas coisas. Não começa em doses cavalares, porque depende da corrida, pastor Zé. Pastor Zé gosta de fazer questão de atividade física. Eu sou sedentário de segundo nome, Ronald Gustavo Sedentário Santos. Eu pensei em academia, já fico cansado. Pensei assim, academia, já fico cansado. Nós temos muitos amigos em comum. Pastor Marcelo, apóstolo Marcelo, que é surfista. A Marcelo fica me chamando direto, Ronald, vamos surfar. Falei, só se você está na areia e ficar orando assim, vai lá, anjo, surfa por mim. Eu sou sedentário. Não vai eu tentar fazer algo que eles fazem. Por quê? A minha carreira é outra. Eu tenho que olhar para Jesus e esquecer quem está correndo do lado. Enquanto você correr olhando para o lado, você não vai sair do lugar. Porque enquanto você olha para o lado, tem gente trabalhando. Enquanto você reclama, tem gente trabalhando. Enquanto você murmura, tem gente trabalhando. E quando você parar de murmurar, você vai ver que todo mundo que estava com você já foi tudo e você está no mesmo lugar. Que em nome de Jesus o Nazareno, que nessa noite você se levante e tome posse da sua carreira e corra a carreira a qual Cristo tem colocado em sua mão. E olhe para Jesus. Não olhe para o lado. Não reclame. Corra a sua carreira. Não deixe as coisas da volta desanimarem a sua fé. Fulano não falou comigo, estava chovendo, eu não tinha dinheiro, aconteceu aquilo, ele fez cara feia, não me deram oportunidade. Corra!
O primeiro elogio que eu recebi numa igreja, quando eu fui pregar, foi: Ronald, você está muito longe ainda para ser ruim. Você está muito longe ainda para ser ruim. Quantos anos você tinha? 15 anos de idade. Se eu pego aquela palavra e coloco dentro de mim, eu ficava onde estava há 20 anos atrás, 23 anos atrás. Continuava lá parado, estático, no mesmo lugar. Mas por que eu não fiquei? Porque o meu alvo não é olhar para o homem, meu negócio é olhar para Jesus. Eu não tenho compromisso com o homem, meu compromisso é com Cristo. Como assim compromisso? Eu não estou dizendo de aliança, não. Eu estou falando de dar ouvidos a questões que os homens querem nos dar. Palavras ruins. Você não vai dar em nada, você é fraco, você é cansado. Termine o que você começa. Começou um curso de inglês, vá até o final. Pegou um livro para ler, vá até o final. Começou uma campanha de 7 quinta, vá até o final. Prove para você mesmo. Você não tem que provar para o mundo, é provar para você que você é capaz de terminar o que começa. Muitos homens estão aí, cíclicos. Não termina o que começa. Eu vou em casa de amigos, pastor Zé, os livros todos marcados em marcador. Eu fico aqui, não, é onde eu estou. Você nunca encontra um livro que o camarada não terminou. O camarada não consegue terminar. Começa a faculdade, não termina. Curso de inglês não termina. Livro não termina. Nem as séries ele consegue terminar. E olha que eu gosto de série. Você pega lá as séries enormes. Ele começa lá primeiro dia. Segundo, tá chata. Ele não tem progressão. Ele não tem alvo. Ele é volúvel. Nas primeiras impressões de dificuldade ele abandona. Que hoje isso caia por terra na sua vida. Porque você vai dar testemunha aqui do diploma que ganhou, da faculdade que terminou, do concurso que passou, da autoescola que você venceu. Porque você vai terminar o que você começa. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Mas é olhar para Jesus, irmãos. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Nunca foi. Quem falar para você que evangelho é mole é mentiroso. Evangelho é muito difícil. Dr. Martin Lloyd Jones, que eu considero como o maior pregador do século passado. Evangelista Billy Graham, pregador Lloyd Jones. E ninguém pregou mais do que esse cara. Lloyd Jones dizia uma coisa muito interessante. Que se o evangelho fosse caramelo, o mundo engolia. Como o evangelho é sal, o mundo quer cuspir fora, porque o evangelho é amargo. É difícil de engolir. É muito amargo, é difícil. E quando ele diz para nós, estou quase encerrando, pela alegria que lhe estava proposta, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis caindo no desânimo. O maior exemplo que nós tivemos foi Jesus Cristo. Não abandonou a sua carreira. Não abriu mão da sua carreira. Abraçou a cruz do Calvário, abraçou o seu chamado e foi até o Gólgota. E não desistiu da carreira que estava correndo. Olhou para frente, não olhou para o Judas, não olhou para Barrabás, olhou para a carreira que estava proposta. E foi até o final. Deus está procurando homens que tenham coragem para terminar as suas carreiras. Homens que não deem desculpas, que está chovendo, que está frio, que está ventando. Hoje, pastor Zé, eu estava lendo uma notícia no UOL, eu não sei se é para rir, para chorar, para ficar triste, para achar engraçado, mas eu tenho meu ponto de vista. Cerca de 20% da torcida que foi acompanhar o Flamengo em Lima, pediu demissão para acompanhar o time.
Eu na hora, eu não sei se eu acho graça, se é engraçado, se é triste. Mas é a escolha de cada um. Mas deixa eu tirar um exemplo disso. O camarada está disposto a abrir mão do trabalho para acompanhar um clube em Lima. O que você está disposto a abrir mão para chegar na eternidade? Ninguém da sua família vai correr para você. É você que tem que correr. É você que tem que ir atrás. Pastor, é difícil. Deus já te abençoou tanto que botou você morando no Brasil. Aqui você pode cultuar. Você pode carregar a Bíblia. Você pode fazer jejum. Você pode ir aonde você quiser e dizer: Hosana bendito ao que vem em nome do Senhor. Você não tem dificuldade de nada. Já pensou se você tivesse nascido na janela 1040? Hoje eu estava lendo na Junta de Missões Mundiais, o Boko Haram, aquele grupo de muçulmanos, Nigéria, matou 8 pastores, fizeram uma emboscada na estrada e metralharam o carro com 8 pastores. Um estava com a esposa. A mulher deixou os 2 filhos. Aonde? Nigéria. Qual é a dificuldade da gente buscar aqui? Nenhuma. Ah, pastor, o Brasil é violento. Violento o mundo inteiro é. O mundo jaz no maligno. Mas eu e você temos algo interessante. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ah, pastor, mas tem gente aí que quer ser atingido. Filho, livramento. É compreender que a graça te mantém. E correr a sua carreira. Vou te falar algo aqui pelo Espírito Santo. Você só morre quando a promessa de Deus sobre você acontecer. Enquanto isso, a morte tem que passar longe da sua vida. Porque há um propósito maior para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a sua vida. É o que ele estava falando aqui, ó. Ele estava falando aqui, ó. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis caindo no desânimo. Ou como estava a outra versão aqui, uma injeção de adrenalina na alma. Quando você olha a cruz, quando você olha Cristo, que correndo aquela carreira, ele alcançou. E você lê Filipenses falando sobre a exaltação dele. Aquele texto é formidável. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que através desse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! Fique de pé em nome de Jesus, senão o pastor Azés não vai deixar mais eu voltar. Eu quero orar aqui nessa noite por você. Você que está em uma carreira, você que está indo atrás, correndo por algo que Deus lhe deu no seu coração, e está lá no seu coração. Está firme, está latente, e você está correndo por esse alvo. E você está ali. E você não abandona esse alvo de jeito nenhum. Uma das lembranças que eu tenho, quando eu li esse texto, pastor Zés, é de 1984. Já estava aí, já no mundo, já zoando tudo. Olimpíada de Los Angeles. Uma das cenas mais fabulosas que os Jogos Olímpicos já produziram. Gabriela Anderson. Quem lembra disso? Eu estava vendo o documentário dela na BBC. Ela chegou em 37º lugar em Los Angeles. É aquela cena daquela corredora que corre assim, ó. Mundialmente conhecida, Gabriela Anderson.
Ela conta que ela estava sentindo dores em músculos que ela nem sabia que existia. Que a sua unha do seu pé já tinha caído por causa do atrito do tênis com o pé. Estava em carne viva o pé dela, praticamente. E quando ela chegou, já ali com um estado de extremamente exaurida, seca, e o seu corpo em cãibras e com dor, e os médicos ali vão aparar ela ali do lado, para tentar segurar, e ela vai ali cambaleante. Você não lembra quem ganhou a primeiro lugar em Los Angeles, mas você lembra dela. A cena icônica dela correndo naquela margem. E eu lembro que eu assistindo em casa com minha esposa, ela falou aquilo que eu estava querendo ouvir. Ela falou: o que me mantinha firme na linha de chegada era um propósito que eu falei para minha mãe: eu vou terminar a corrida. O estádio eufórico, aplaudindo. Muitos dizendo: cai para o lado. E ela ali, 300 metros e cambaleante. E ela olhando ali. Você chora no documentário. Porque ela diz que o corpo dela falava: pula. Mas a mente dela dizia: termina. O que manteve ela de pé? O propósito. Não entregue o seu propósito, como diz o meu amigo pastor Renan de Mello, não entregue o seu propósito por uma proposta. Não entregue a sua carreira por sexo barato, por droga, por pornografia. Não entregue o céu por corrupção. Não entregue a vida santa por qualquer coisa que dure menos de 40 ou 1 hora. Aqui é passageiro, mas lá é para sempre. Continue firme, meu amigo. Pastor, está difícil. Por isso Deus colocou o pastor Osés aqui. Por isso Deus colocou os pastores dessa igreja aqui. Está complicado, liga para eles, incomoda, pede oração, porque com certeza o Espírito vai te agarrar e vai dizer: vai, que eu vou contigo até o final. Fecha os olhos em nome de Jesus.